As you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Sakamoto, ele disse que está em análise e que há uma grande possibilidade disso acontecer nas sanções ao Moraes. E aí? Por enquanto, e aí nada. Literalmente, Diego, porque é o seguinte, vamos recapitular. O pessoal, o Eduardo Bolsonaro, o bolsonarismo, né, tá conversando com a ala mais radical do trumpismo no Congresso norte-americano, na Câmara dos Deputados de lá, que é a Casa dos Representantes, buscando formas de punir Alexandre de Moraes, de pressionar Alexandre de Moraes, de arrestar supostos bens que o próprio Moraes diz que não tem contas bancárias nos Estados Unidos, mas arrestar contas bancárias dele nos Estados Unidos, caçar vistos, essas coisas. Inclusive, tinha sido aprovada na Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, né, um projeto de lei que basicamente é voltado, pensado para o Alexandre de Moraes, exatamente para criar uma espécie de... criar uma punição ao Alexandre de Moraes, né? Então, isso não foi aprovado, essa lei, inclusive, não foi aprovada ainda no plenário da Câmara e nem no Senado, né? O que acontece é o seguinte, o governo norte-americano, setores do governo norte-americano também já pressionaram publicamente o Alexandre de Moraes, o próprio quase secretário, né, para a reforma do Estado, né, o Elon Musk, ele já criticou por conta exatamente do Moraes ter bloqueado o X, a sua plataforma, aqui no Brasil, por descumprimento da lei brasileira e de decisão judicial. E depois ele cumpriu, abriu de novo o X. O próprio Donald Trump já fez pressão, o Departamento do Estado já tinha feito pressões, falando de liberdade de expressão. E o que acontece? Agora, um dos representantes, o representante Mills, que também é da sala mais conservadora, ele chega, aponta, né, para o Marco Rubio e fala, e aí, né? Exatamente, claramente alinhado com os pedidos que são feitos no Brasil. E aí o Marco Rubio dá uma declaração, no meu ver, bastante protocolar, né? Ele é uma declaração que, é claro, ele faz aquela pressão, mas ele não vai muito além. Ele fala, olha, a gente está estudando, é bem possível que aconteça alguma coisa assim, né? E a gente está estudando. Talvez apareça alguma coisa mais próximo da eleição em 2026. Só que aí o que acontece, e esse é o ponto que o governo norte-americano, neste momento, estava falando com um professor da New School lá em Nova York, ele estava falando o seguinte, o grande problema para o governo norte-americano neste momento, com relação à punição para Moraes, que podem vir a existir, não estou falando que é blefe, não, podem vir a existir, né? O grande problema é o seguinte, se você faz uma punição ao ministro da Suprema Corte do Brasil, né, isso vai ser usado eleitoralmente contra o candidato bolsonarista, não tenha dúvida nenhuma. No mundo inteiro, neste momento, você tem candidatos antitrumpistas ou candidatos que têm vencido acusando Trump de tentativa de intervenção em seus países. No Canadá, houve uma mudança. Os conservadores estavam na frente. O Trump começou com aquela coisa de que ia comprar o Canadá, os liberais ganharam novamente. E isso tem se repetido em vários lugares do mundo. Então, há um receio, inclusive no governo americano, sobre, não gostamos do Lula, isso é claro, mas para ajudar um candidato que é oposto ao Lula, vale a pena, qual que é o tamanho da pernada que pode ser dada, para que também o Lula e determinados setores da sociedade civil não falem, olha a tentativa de intervenção dos Estados Unidos neste processo no Brasil, e isso gerar uma identidade reativa. Né? Então, o que acontece? Hoje o Marco Rubio deu um biscoito que vai ser utilizado à exaustão, já está sendo utilizado à exaustão nas redes bolsonaristas, mas neste momento é um biscoito apenas. Né? Eu acho que os Estados Unidos devem estar ponderando qual que é a melhor ação para ser tomada para ajudar o bolsonarismo, mas também não, digamos, tentar ajudar tanto que vai acabar ajudando Lula. Deixa eu ouvir o Nice rapidinho, já ouço o Beto.
Ô, Neisser, juridicamente são poucos os artifícios que os Estados Unidos podem fazer contra Moraes, né? Talvez impedi-lo de entrar no país, tem a questão das contas também, né? Se ele tiver algum bem nos Estados Unidos, mas enfim, são sanções limitadas, não? Não estou ouvindo. Acho que o mic está fechado aí, Neisser. Desculpa. Os Estados Unidos há muito tempo já têm feito legislações que buscam ampliar a jurisdição deles para fora dos Estados Unidos, né? Assim foi com a legislação anticorrupção, a lei Sarbanes-Oxley, e agora com a lei Global Magnitsky. Mas, de fato, o ministro Alexandre de Moraes já deixou claro que não tem bens nos Estados Unidos. Há pouco efeito concreto dessa medida, além de uma eventual proibição de ingresso naquele país, da cassação do seu visto. Mas é lamentável que se cogite punir o ministro Alexandre de Moraes, porque aqui nós não estamos falando de uma punição ao ministro Alexandre de Moraes, nós estamos falando de uma punição ao sistema judiciário brasileiro. Nós estamos falando aqui de considerar o Brasil uma republiqueta que não tem um sistema judiciário organizado, autoritário, um país ditatorial, coisa que nós sabemos que não é. Acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele enfrentou a pressão no momento muito grave que a nossa democracia teve, no final de 2022, a eleição em si, que ele conduziu o TSE e depois a garantia da posse do presidente eleito, a dívida que acho que cada cidadão e cada cidadã do Brasil tem com o ministro Alexandre é impagável, e é lamentável ver o uso político da diplomacia norte-americana nesse momento. Eu espero que seja pelos melhores motivos, seja por motivos de estratégia eleitoral, os Estados Unidos recue de um movimento brusco e inaceitável como esse, que seria um atentado à soberania nacional. Agora, Beto, politicamente, como é que esse fato pode ser explorado? Sakamoto tem alguns caminhos, né? Tudo depende do momento e, é claro, isso pode pegar bem para o bolsonarismo, como pode pegar mal também, né? O veneno, né, pode ser consumido pelo próprio bolsonarismo. Beto, agora acho que eu também não estou te ouvindo. Tá mutado aí seu microfone. Acho que agora foi. Foi. Me escutam bem? Perfeito. Eu estou de acordo tanto com o Sakamoto como com o Neisser. É um atentado à soberania brasileira. Seria cômico se não fosse trágico a fala do senador republicano dizendo que a democracia brasileira e o Estado Democrático Brasileiro no Brasil estaria em ameaça. Acho que quem está botando a democracia sob ameaça é justamente o governo Trump nos Estados Unidos. A gente está vendo o que eles estão fazendo, pressionando advogados, juízes, universidades, etc., né, desrespeitando leis. Então, seria cômico se não fosse trágico. Agora, a grande questão, como disse o Sakamoto, que eu acho que isso que tem que ser olhado com atenção, quando o Trump faz as suas tarifas aleatórias para o planeta, gera, né, em alguns casos, aderência, em outros, rechaço, mas quando o governo Trump, até agora, entrou em política doméstica, eu acho que esse é o ponto de algum país, quando ele se esmiscuiu na política doméstica de um terceiro país, deu ruim. Ou seja, a gente viu como a Cláudia Sheinbaum subiu a sua aprovação por ser um governo que se opunha. A gente viu, como o Sakamoto falou, no Canadá, em menos de 3 meses, 30 pontos percentuais nas pesquisas. Entre o que o Partido Conservador caiu e o Partido Liberal cresceu, foram mais de 30 pontos percentuais, porque o Partido Conservador era a versão MAGA, né? Make America Great Again, no Canadá. Tiveram que refazer seu discurso, ficaram numa situação, os conservadores estavam tentando voltar ao poder depois de 12 anos, o Trudeau estava muito mal avaliado, o governo liberal estava contra as cordas, e o Trump literalmente deu o mandato de presente para os liberais. Por quê? Porque aquelas forças políticas que são contrárias aos aliados locais do Trump, quando ele se mete em política doméstica, acontece isso. Não só no Canadá, não só no México, a gente viu a mesma coisa na Dinamarca por conta da questão da Groenlândia, como o governo dinamarquês subiu e ficou reforçado com a ingerência do Trump. Então, eu, se fosse o bolsonarismo, poria as barbas de molho, porque pode ser muito interessante o apoio do Trump para alimentar a matilha, mas para você disputar uma eleição, quando você tem que disputar aquele eleitor não polarizado, que não é nem Lula nem Bolsonaro, geralmente quando o Trump se esmiscui em termos domésticos, né, atua contra a soberania de um país, isso costuma concitar esforços desse país
né, do eleitorado contra essa entrada. Então, se o Bolsonaro está identificado com Trump, esse tipo de ação pode passar fatura eleitoral para o bolsonarismo. E seguindo ainda o Sakamoto, eu acho que só faltou, porque tem muito dessa história do biscoito, a gente sabe que a extrema-direita é muito hábil nisso, eu acho, Sakamoto, que só faltou o Marco Rubio falar: aguardem 72 horas. É por aí.